Tudo bom, gente? Professor Ronaldo Faria. Vamos continuar com Brasil Colônia, dando continuidade à aula sobre interiorização e expansão da ação colonizadora no Brasil. Tá? Lembrando, dividir em 3 tópicos esse processo de expansão e interiorização: bandeirismo, economias complementares, tratados e limites. Sinalizando que a aula sobre bandeirismo já foi dada, certo? E hoje continuaremos falando das economias complementares. Primeiro, estou identificando para vocês quais são as economias complementares que vamos tratar, tá? E por que economias complementares? Devemos lembrar que o Brasil, ele normalmente funcionava dentro dessa ação colonial com chamados produtos-rei, né? Num determinado momento falamos de ciclo do pau-brasil, já falamos do ciclo açucareiro, né? Posteriormente falaremos do período minerador, né? No Império vamos caracterizar um período, um ciclo cafeeiro, certo? Então, dentro desse momento que se trabalha com esse conceito de produto principal, de produto rei, outras economias complementavam aquela atividade econômica principal, tá certo? Para não perder muito tempo, vamos começar com uma delas, a pecuária, importante no processo de interiorização, de expansão dessa ação econômica, certo? Gostaria de lembrar para vocês que a pecuária foi introduzida ainda no período do governo geral, no século XVI, né, no governo Tomé de Souza, certo? Lembrando que num primeiro momento essa atividade pecuária, traduzindo o que está aqui, ela vem complementar, né, a economia açucareira. Complementar como? Complementar com a questão da alimentação, né, com a questão do transporte de pessoas e de produtos e também com tração animal, certo? Movendo os carros de boi, movendo, né, as moendas dos engenhos. Portanto, ela chega para complementar aquela atividade que até então era mais lucrativa para o Estado português, que era a atividade açucareira. Só que com o passar do tempo, né, com o passar das décadas, do século, essa atividade inicialmente complementar, ela vai ganhando vida própria, ou seja, ela vai ocupando novos espaços. E ao tomar vida própria e crescer, ela acaba ocupando áreas destinadas à economia principal, que era a açucareira. Então, num determinado momento, o Estado português lança uma norma, né, forçando essa atividade a interiorizar, a não dividir espaço litorâneo com aquela atividade principal, que era a açucareira. Vamos ter 2 áreas principais nesse primeiro momento. Posteriormente, a pecuária vai ganhar praticamente todo o território nacional, isso é óbvio, tá? Mas naquele momento colonial, principalmente nos séculos 17 e 18, dá para se falar de 2 áreas principais de atividade pecuária no Brasil: o Nordeste brasileiro e o Sul do Brasil. Então vamos falar da pecuária nordestina. Essa pecuária, ela normalmente se desenvolve naquele momento em 2 áreas principais: o Vale do São Francisco e os chamados sertões, a região de Caatinga. Normalmente nos concursos, essa atividade, também chamada de criatória, ela será comparada com a atividade principal, no caso a açucareira nordestina, e nessa comparação começam a aparecer traços interessantes dessa atividade criatória. Primeiro, ela é uma atividade itinerante, ou seja, ela está em constante movimento, sempre buscando pasto e oferta de água. Lembrando das características geográficas do Nordeste, né? Nem sempre essa oferta, tanto de pasto quanto de água, estará fácil em determinada região. Portanto, se exigia um constante movimento dos vaqueiros e dos rebanhos. Pode-se considerar que essa atividade, diferentemente da açucareira, que é basicamente escravista, ela lida com uma mão de obra assalariada, né? Esse assalariado envolve um acordo onde, em períodos de 3 a 4 anos, esse rebanho vai se movimentar e depois desse período era feito um acordo entre o proprietário do rebanho e os trabalhadores, onde esses trabalhadores ficariam com 1 a cada 4 nascimentos dentro desse rebanho, certo? Se essa atividade ela é assalariada, isso permite uma maior mobilidade social. Alguns chegam a falar da formação de uma camada média de pequenos proprietários, de criadores no caso, certo? E basicamente, e aí também vem uma marcante diferença para a atividade açucareira, essa atividade ela vai atender a um mercado interno. A economia sulista, ela traz algumas diferenças se comparadas a essa pecuária nordestina. Por quê? Porque graças à questão principalmente do Pampa, né, sulista,
do chamado Pampa Gaúcho, a oferta de alimentos, a qualidade do pasto, faz com que não seja necessário essa criação itinerante. Portanto, no sul, normalmente vai se falar das grandes estâncias, fazendas voltadas para a atividade criatória, certo? Portanto, esse pasto ele é demarcado. Num primeiro momento, essa atividade começa com a caça de animais selvagens, que se desgarram da criação, principalmente das áreas espanholas, e procria em grande número nesse pasto que é altamente favorável à procriação desses animais. Então, no primeiro momento, essa atividade no sul, ela é de caça, arrebanha esses animais que estão em estado selvagem e posteriormente começa uma atividade criatória, certo? Uma atividade pecuária, e aí essa atividade, ela normalmente vai utilizar trabalho escravo, diferenciando do que falamos na região nordestina, certo? Uma outra coisa que chama atenção na pecuária sulista é a maior diversidade de criação. Na pecuária sulista você fala do gado bovino, do gado equino, do caprino, do ovino e do muar. Ainda tem o suíno, que é extremamente importante, principalmente para a questão de alimentação. Essa atividade pecuária sulista, ela ganha importância, principalmente quando se fala no século XVIII do desenvolvimento da atividade mineradora, certo? Onde essa atividade criatória, ela vai abastecer, com alimentos e também com animais de transporte e tração, essas áreas mineradoras de desenvolvimento, tá? Fala-se também que essa atividade criatória do Sul chega a atender ao mercado externo, principalmente da América Espanhola, não só com carne salgada, com o famoso charpe, mas também com artigos de couro, tá? Então, resumindo, essa atividade criatória do Sul, ela tem diferenças em relação à nordestina por, normalmente, falar de grandes latifúndios criatórios, no caso as estâncias, utilizar principalmente trabalho escravo, ter uma maior diversidade de criação e chegar a atender ao mercado externo, tanto com o charque como com artigos de couro. Resumindo, podemos lembrar que essa atividade criatória ela é extremamente importante, porque além de alargar as fronteiras econômicas e territoriais desse período colonial, ela vai funcionar, permitindo o desenvolvimento de atividades principais, primeiro a açucareira e posteriormente a economia mineradora. Rapidamente vamos para a economia do tabaco. Considerando os interesses envolvidos nos concursos, nas provas, eu posso lembrar para vocês o seguinte, vocês têm que ficar atentos a dois aspectos. A estrutura de produção, sua estrutura socioeconômica, certo? E a importância, os mercados que esses produtos atendem. O tabaco é fácil, basta você lembrar da estrutura açucareira. O tabaco usa uma estrutura de plantation, ou seja, é uma estrutura latifundiária, normalmente utiliza trabalho escravo, é monocultora e basicamente voltada para o mercado externo. O tabaco normalmente, ele se localiza na região do Recôncavo Baiano e você falou do atendimento aos mercados, Ronaldo. O tabaco atende ao mercado interno? Claro que sim. As pessoas pitavam, usavam rapé, tinha um fumo de rolo, que tinha uma importância, inclusive, para a medicina da época, certo? Portanto, tem peso também no mercado interno. Mas o prioritário é atender ao mercado externo. Você deve lembrar que normalmente o tabaco ele é utilizado como moeda de troca para a obtenção de escravos dentro daquele tráfico que se estabelece. Rapidamente vamos para o algodão, tá? O algodão, a mesma coisa. Algodão basicamente no Nordeste, com grande importância na área do Maranhão. Na estrutura socioeconômica, a mesma coisa do tabaco e da atividade açucareira. É uma estrutura de plantation, como acabamos de falar. Indo para a questão dos mercados que atendem. Igualzinho ao tabaco, o algodão atende os dois mercados, embora prioritariamente vá atender ao mercado externo. Internamente, ele atende principalmente com o desenvolvimento da economia mineradora, porque quando você fala da economia mineradora, cresce consideravelmente a utilização de escravos, numa região mais fria normalmente do que o litoral nordestino, e isso exigia a fabricação de roupas para escravos. O atendimento ao mercado externo, ele é importante também, e aí vocês têm que relacionar com dois aspectos externos, com o avanço da Revolução Industrial e do desenvolvimento da indústria têxtil,
que exige cada vez mais essa matéria-prima, certo? E também com um movimento político, que é a independência dos Estados Unidos. Porque com a disputa, a briga entre Estados Unidos e sua metrópole Inglaterra, vai haver um rompimento posterior entre essas partes e o Brasil entra nessa questão, fornecendo essa importante matéria-prima para a indústria têxtil inglesa. Drogas do sertão. Droga do sertão, na verdade, sertão é como a rapaziada na época vai chamar as florestas, o interior do Brasil. Droga, você está falando de produtos naturais como temperos ou como fitoterápico, também como remédio. Certo? Não é à toa que tem o nome lá de drogaria. Então, droga do sertão, né, é um tipo de artigo que vai sofrer uma ação de extrativismo em alguma parte, em alguma mata, em alguma floresta, no interior da área colonial. Também é muito importante que, assim como a pecuária, essa atividade, esse extrativismo da droga do sertão, vai permitir a esse colono português ou colono brasileiro, como vocês queiram chamar, né, ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas, ampliando não só economicamente, mas territorialmente essa configuração do Brasil. Vamos lá. Ronaldo, me dá exemplos de drogas do sertão. Guaraná, baunilha, cacau, pimenta. Aí a mesma coisa dos produtos anteriormente citados. Eles servem também ao mercado interno, mas eles são direcionados principalmente para o mercado externo, até porque são considerados exóticos. Portanto, são produtos com alto valor no mercado externo. A questão do extrativismo, como eu disse, ele acontece nas áreas de mata, no interior, nas florestas do Brasil, mas essa ação vai se verificar principalmente na região amazônica. Aí, no caso, você vai falar da ação de missionários, principalmente jesuítas, que utilizando mão de obra nativa, esses índios vão sofrer o processo de catequese e os missionários, de forma muito inteligente, vão se beneficiar do conhecimento que esses nativos têm daquela região. E aí entra uma questão. Tem uma importância econômica, o direcionamento desses artigos, tanto para o mercado interno quanto para o externo, mas entra uma outra questão além da econômica. As drogas do sertão, principalmente na região amazônica, elas tinham uma importância estratégica, militar para o Estado português. Isso é sempre valorizado nos concursos. Que importância é essa, Ronaldo? Uma região amazônica estratégica, porque os rios da região permitiam adentrar as terras do continente e ela está cercada por ocupação, por ações coloniais de outras nações europeias. Podemos lembrar das Guianas, francesa, inglesa, holandesa, podemos lembrar da ação espanhola, Venezuela, Colômbia, certo? Portanto, essa região amazônica, ela está cercada por outras nações europeias. Então, resumindo, né, o que é importante nessa atividade, no extrativismo das drogas do sertão, fixo a utilização de mão de obra nativa por parte dos jesuítas, certo? Lembrando que esses nativos, eles conhecem a região, eles sabem os produtos de valor que tem nessa região, e lembro também que não são só jesuítas, bandeirantes também às vezes se envolvem também nessa ação extrativista e também utilizando o conhecimento dessa população nativa, certo? Disse que atende aos dois mercados, interno e externo, prioritariamente ao externo, com a oferta desses produtos exóticos, que já foram citados aqui, né? E sinalizei também a importância estratégica, militar, considerando os interesses portugueses, né? Já que ocupar a região amazônica, povoar essa região, teoricamente impediria o avanço, a invasão por parte de outras nações europeias nessa importante região. Tá certo, moçada? Ficamos então por aqui nessa segunda parte sobre essas economias complementares, tá? E vamos fechar esse assunto, interiorização e expansão colonial, falando sobre tratados de limite. Falou, galera? Se cuidem, espero continuar contando com a atenção de vocês. Grande abraço.